Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo, bem-vinda a essa aula, uma aula especial, uma aula essencial para o seu progresso na Libras. Então, acabaremos esse módulo hoje com os verbos. Você aprendeu sinais importantes, sinais do alfabeto, de números, de saudações, de família, os pronomes, sinais básicos muito importantes para o seu progresso na Libras. E hoje nós terminaremos esse módulo ensinando os verbos mais um dos verbos mais usados para esse início de caminhada na língua brasileira de sinais, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro verbo que nós iremos aprender é o verbo gostar. Essa configuração de mão, ponto de articulação no peito, gostar. Gostar. Vou aguardar você fazer. Gostar. Isso, faça junto comigo para você aprender, ok? Gostar. Gostar. E aí, interligado a esse verbo, o verbo não gostar, ó. Mão no peito, não gostar. Puxando para baixo, ó. Não gostar. Não gostar. Isso mesmo. Não gostar. Próximo verbo é o verbo querer. Essa configuração de mão em garra. Querer. 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 Interligado a esse verbo, não querer. Não querer. Não querer. É parecido com gostar. Gostar, não gostar. Querer, não querer. Não querer. Ok? Vamos continuar. Próximo verbo é o verbo ter. Essa configuração de mão em L. Ponto de articulação no meio do peito. Ter. 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 E não ter. Não ter. Não ter. Aprendeu? Vamos continuar? Próximo verbo é o verbo ver. Configuração de mão em V, como se fossem dois olhos, né? E eu vou partir aqui do olho, ó. Ver. 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 Esse é fácil de lembrar. Ver. Ok? Próximo sinal é o sinal de ler. Vamos continuar com essa configuração de mão em V, tá? Colocar essa mão base como se eu estivesse lendo, passando os olhos por um papel, por exemplo, por um texto. Ler. 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 Ok? Vamos seguir? Próximo verbo é o verbo ouvir. Essa configuração de mão, ó. Ouvir. 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 Isso é usado também no momento em que o surdo te pergunta: você, surdo, surdo ou ouvinte? Surdo ou ouvinte? E aí você, se você for ouvinte, você vai responder ouvinte, né? Tipo assim, eu sou ouvinte. E se você for surdo, surdo, surdo. Ok? Muitos verbos também se transformam em substantivos. Igual na língua portuguesa. Mesma coisa. O verbo ouvir se transforma no verbo ouvinte. Tá? Isso acontece também na língua portuguesa. Até aqui nada diferente. Tá bom? Então é importante você saber que em um momento pode ser verbo, em outro momento pode ser substantivo. E na Libras não tem muito essa diferença. Você pode fazer o mesmo sinal, né, na mesma construção, na mesma frase, significando
verbo ou substantivo. Na língua portuguesa tem diferença, mas na Libras não tem diferença. É algo mais simplificado. Tá bom? Vamos continuar? Próximo verbo é o verbo sentir. Essa configuração de mão em garra, sentir. Sentir. Ou, se transformando em substantivo, sentimento. Sentimento. Tá? Sentimento. Sentimento. Próximo sinal é o sinal de amar. Acompanhando aí os sentimentos, né? Amar. Você vai fazer essa configuração de mão e fechar no coração. Amar. Amar. Se transformando em substantivo, amor. Amor. Tá? Então, verbo amar. Substantivo, amor. Eu amar você. Ou eu, amor, você. Eu tenho amor por você. Então, pode usar das duas formas. Tudo bem? Vamos continuar? Próximo verbo é o verbo precisar. Um verbo muito usado na Libras. Essa configuração de mão, tá bom? Esse movimento, precisar. Precisar. Tá? Precisar. 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 Tudo bem? Vamos seguir? Próximo verbo é o verbo andar. Esse é um verbo icônico, porque quando nós fazemos ele, parece que realmente é o que está acontecendo. Então, cria uma imagem na nossa cabeça. Isso são verbos icônicos, ó. Andar. Ó, andar. 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 Tudo bem? Próximo verbo é o verbo comunicar. Configuração de mão, tá? Comunicar. 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 Transformando-se em substantivo, comunicação. 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 Tudo bem? Próximo verbo é o verbo começar. Essa mão base, essa outra com a mesma configuração de mão da mão base e esse movimento. Começar. Ó, começa sempre no começo, né? Então, de trás para frente, ó, e progredindo, ó. Começar. Começar. Ok? Próximo verbo é o verbo acabar. Então, a mesma configuração de mão nas duas mãos. Acabar. 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 É igual o português mais ou menos. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, gente. Acabou. É parecido. Acabar. 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 Tudo bem? Vamos para o próximo verbo. Esse verbo é um dos verbos mais usados, porque quando você está aprendendo, ou até quando você sabe Libras, já está fluente, em algum momento você não vai entender algum sinal que o surdo fizer, tá? Quando você estiver interpretando, traduzindo, e aí você vai perguntar para ele, né? Na verdade, você vai expressar que você não entendeu. Você vai dizer assim, ó, não entendi. Não entendi. Então, esse verbo aqui, sem a cabeça, sem expressão, é apenas entender, ó. Entender, entendi. Positivamente, entender e não entender. Então, nesse momento, a expressão facial e corporal, o movimento da cabeça é importantíssimo para que você execute esse sinal. Então, novamente, não entender.
não entender. E entender. Entender. Não entender e entender. Isso é muito importante. Quando o surdo falar com você, você não entendi. Aí ele vai te explicar, fazer devagar, tá? E às vezes até fazer a datilologia, o alfabeto manual para que você aprenda. Tudo bem? Próximo sinal é o sinal de pensar. Ó. Pensar. Pensar. Com expressão, tá? Expressão de pensar. Pensar. Tipo assim, olhando para o horizonte, né? Pensar. Transformando-se em substantivo, pensamento. Pensamento. Pensar. Tudo bem? Próximo verbo é o verbo saber. Saber, existem dois, tá? Às vezes até mais, só que os mais usados são esses. Saber. Saber. Ou saber. 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 Saber ou saber. 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 Tudo bem? Vamos continuar. Próximo verbo é o verbo sinalizar. Sinalizar. Essa configuração de mão, sinalizar. 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 Você vai ver muito isso também. Sinalizar. Sinalizar. Isso aqui também se transforma em língua de sinais. 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 Sinalização. Sinalização e sinalizar. 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 Ok? Próximo sinal é o sinal falar. Verbo falar. Essa configuração de mão em P tem uma diferença entre V e P. Tá? Que você já aprendeu lá na nossa aula de alfabeto manual. Falar. Como se a palavra P, a palavra estivesse saindo da minha boca. Falar. 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 Ok? Falar. Verbo falar. Próximo verbo é o verbo significar. Essa mão base, essa configuração de mão, significar. Significar. Ou significado. Significado. Faça aí comigo. Significar. Significar. Ou significado. Significado. Tudo bem? Agora, o nosso último verbo desse vídeo é o verbo explicar. Essa configuração de mão inicial, e aí eu vou abrindo dedo mínimo, anelar, médio, indicador e polegar. Explicar. 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 Eu já vi pessoas fazendo assim, ó. Explicar. 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 Às vezes, quando você está fazendo uma sinalização um pouco mais rápida, talvez faz assim, tá? Só que essa é a forma que os surdos mais usam. Explicar. Explicar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo muito importante. Não assista apenas uma vez. Volte do início, veja os verbos novamente. Faça novamente. Cada um tem um ponto específico de memória, algo que você usa para poder memorizar aquele verbo. Eu falei alguns aqui, só que você pode criar os seus próprios gatilhos mentais para que você possa gravar os verbos. Então, faça de novo, crie os seus gatilhos mentais, exercite. E na próxima aula já iremos construir algumas frases.
Não perca o módulo 2 desse curso. Até lá. Tchau.